Bem-vindo à primeira aula do Seminário Teologia Relevante. Hoje nós vamos falar sobre as manifestações de Deus ao homem, ou pelo menos sobre as principais manifestações de Deus ao homem. Comecemos então. De fato, não há como dizer que o homem não conhecia Deus, uma vez que Deus o formou, a sua imagem, a sua semelhança, e estava com eles todos os dias. Podemos entender também que Adão e Eva tinham grandes conversas com Deus e certamente aprenderam muito, ou pelo menos deveriam ter aprendido. Mas estava longe do homem, longe de Adão conhecer de fato o Senhor, pois se assim fosse, com certeza não teria pecado contra seu Criador, pois saberia que sua palavra de morte não deveria ser ignorada. Quando Deus disse a Adão: desta árvore não comereis, porque certamente morrereis, Adão, então, se conhecesse realmente a Deus, saberia que não se deveria deixar de levar em consideração, aquilo que Deus falou, porque Deus, quando fala, ele cumpre aquilo que ele disse. Com o caminhar da história, então, a partir do pecado e da expulsão do homem do paraíso, fez-se necessário Deus se manifestar ou se revelar, como vocês quiserem entender, ao homem que agora estava corrompido e cego pelo pecado, para permitir a este mesmo homem ter sempre uma porta aberta para conhecê-lo. Desta forma, então, eu separei 4 principais manifestações de Deus ao homem. Em tempos distintos, então, em conformidade com a necessidade do momento do homem na sua caminhada, Deus se manifestou e se revelou a este mesmo homem de diversas formas. Entre elas, então, a primeira forma que nós separamos foi Deus se manifestando ao homem através da obra da natureza. A criação divina, o universo, a terra, o céu e tudo que existe são a primeira manifestação de Deus ao homem. Deus criou tudo o que existe, o universo e tudo aquilo que está nele, que é visível, que é invisível, toda esta criação, uma criação esplendorosa e sobrenatural, uma criação sem explicação. Me diga uma coisa, como explicar, por exemplo, o que sustenta as estrelas, os planetas, no espaço, como se estivessem apoiadas numa mão invisível? Como explicar a intrínseca relação de funcionamento perfeita da transição, por exemplo, do dia e da noite? Como explicar todo o funcionamento das águas embaixo da terra, sobre a terra, sabe? Como explicar a ação das marés, como explicar aquela altura dos montes, das estações e toda a criação e todas as criaturas que se parecem sempre curvar-se ao Senhor. Asaf reconheceu em seu interior a tamanha manifestação divina em tudo que ele via ao seu redor e nas manifestações do dia, da noite, do alvorecer, do romper da aurora, e expressou sobrenaturalmente tal grande manifestação no Salmo 50, que diz assim, do verso 1 ao 3: o Deus, o poderoso, o Senhor, falou e chamou diante da terra, desde o nascimento do sol até o seu ocaso. Desde Sião, a perfeição da formosura, resplandeceu Deus, o nosso Deus, e não se calará. Um fogo se irá consumindo diante dele e haverá grande tormenta ao redor dele. Asaf, então, teve essa grande revelação, essa grande visão
de Deus manifestada na sua criação. Sabe, você olha por todo lado, olha diante de você, por exemplo, no campo, e você vê toda aquela variedade de vegetação, você vê aqueles montes altos, aquelas montanhas, aqueles morros que existem, ou vá para a beira de uma praia e contemple o mar, né? O seu horizonte, se interiorize dentro do mar e veja a quantidade e a variedade de vida que existe ali. Também imagine se aquelas coisas que você não consegue enxergar, mas sabe que existe, como por exemplo moléculas, pequenos vertebrados, invertebrados, sabe? Coisas que nós sabemos que são importantes para a nossa vida. E em tudo isso nós vemos a grandeza de Deus, nós vemos a grandiosidade e a grande manifestação de Deus nas nossas vidas, através de tudo aquilo que Ele criou. Ele não só criou o homem, mas Ele criou a subsistência do homem. Ele criou a manutenção da vida do homem. O que seria de nós se Deus simplesmente nos houvesse criado, jogado aqui na terra, sem dizer nada, sem mostrar nada, sem dar nada, para que nós, pelo menos, nos mantivéssemos o nosso corpo, né, sem alimentação, sem o ar que respiramos, sem o sol para nos dar vitaminas, para que o nosso corpo se sustente? Olha a grandiosidade de Deus, dessa grande manifestação de Deus na nossa vida. Isaías também foi um homem privilegiado por Deus, pois ele ouviu e recebeu do próprio Criador a manifestação da sua criação. Olha só, Salmos 40, do verso 12 ao 17, diz assim: quem mediu na concha da sua mão as águas e tomou a medida dos céus aos palmos e recolheu numa medida o pó da terra e pesou os montes com peso e os outeiros em balanças? Quem guiou o Espírito do Senhor, ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele, Deus, conselho que lhe desse entendimento e lhe ensinasse o caminho do juízo, e lhe ensinasse o conhecimento e lhe mostrasse o caminho do entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como uma gota de um balde, como o pó miúdo das balanças. Eis que ele levanta as ilhas como uma coisa pequeníssima. Nem todo o Líbano basta para o fogo, e nem os seus animais bastam para holocaustos. Todas as nações são como nada perante ele, e ele as considera menos do que nada e como uma coisa vã. Percebam que Deus mostrou a Isaías a sua grandiosidade. Quando Deus diz que ele tem todos os mares na palma das suas mãos, imagine isso dentro da sua mente. Imagine, sabe, todos os mares na palma da mão de Deus. Imagine as nações, as grandes nações. Que tal Rússia, Estados Unidos, o continente americano, sul-americano, como uma gotinha dentro de um balde d'água. Imagine todo o universo que nós conhecemos e que já achamos enorme ante ao universo que nós ainda não conhecemos e não exploramos. Isaías 43, do verso 10 e 13, Deus revela-se ainda mais a Isaías, dizendo assim: vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e meu servo a quem escolhi, para que o saibais e creiais e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá, e eu, o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei, eu salvei, eu fiz ouvir, e Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, eu sou Deus. Ainda que houvesse dia, eu sou.
e ninguém há que possa escapar de minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Perceba então que esta é a grande manifestação, a primeira grande manifestação de Deus diante dos homens. A manifestação através da sua obra na natureza. Uma segunda manifestação de Deus aos homens foi através dos profetas. No curso da história do homem na terra, Deus também levantou seus porta-vozes, homens segundo a sua vontade, para fazerem a sua vontade e revelar as mesmas e ao próprio Senhor aqueles que lhes dessem ouvidos. Esses eram os profetas, que na teologia chamamos de profetas nominais, uma vez que Deus os escolhia a dedo e os declarava profetas do Altíssimo. El Elyon, profetas de El Elyon, do Deus Altíssimo. Estes lançariam aos homens as diretrizes, os conhecimentos, as ordenanças do Altíssimo para que esses pudessem seguir. Mas a estes homens também rejeitaram, especialmente no meio do seu povo, do povo escolhido de Deus, Israel, de onde deveria sair toda a manifestação de Deus à humanidade. Esses profetas experimentaram de alguns o respeito, mas da maioria o ódio e a perseguição. Atos, capítulo 3, versículo 11, diz assim: o qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Então Deus se revelou desde o princípio através dos profetas, homens escolhidos por ele a dedo, nominados profetas do Altíssimo, para que eles fossem a boca de Deus diante dos homens naqueles primeiros tempos, para que os homens pudessem se conhecer a Deus e reconhecer a Deus, para que eles começassem a traçar um relacionamento com o seu Senhor, com o seu Criador, e pudessem de fato se voltar para Ele e viver para Ele, como Ele havia determinado já desde antes da fundação do mundo. Mas os homens rejeitaram rejeitaram os profetas. E quando nós estudamos a palavra de Deus, estudamos lá no Velho Testamento a história dos hebreus, a história dos israelitas, dos judeus, nós vemos que o seu próprio povo perseguiu os seus profetas e os matou. Não é isso? Rejeitando assim não só os profetas, não só aquilo que eles estavam fazendo, mas o que eles representavam. Eles estavam rejeitando o profeta, rejeitando então ao próprio Senhor, ao próprio Criador, mas Deus não deixou de se manifestar por conta disso. Deus ainda insistiu. Em Mateus 23, versículo 34, Deus diz assim: portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios, escribas, e a uns deles matareis e crucificareis, e a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade. Isso de fato aconteceu e até os dias de hoje vem acontecendo, porque profetas verdadeiros, homens verdadeiros, pregadores verdadeiros da palavra de Deus têm sido tremendamente perseguidos e até mesmo mortos, ainda que seja espiritualmente, por conta de fazerem a vontade de Deus e manifestarem Deus na vida das pessoas, a fazerem com que as pessoas possam descobrir dentro delas o Deus que ali está. Então, esta foi mais uma das manifestações de Deus na vida do homem, através dos profetas. Existe uma terceira manifestação que, apesar de ser a terceira, foi
a maior manifestação de Deus ao homem, a maior manifestação que Deus poderia ter feito ao homem, que foi através do Senhor Jesus Cristo, seu Filho. Em cumprimento da palavra de Gênesis 3,15, Deus agora se manifesta na pessoa de seu Filho, Jesus Cristo. Segundo escreveu Isaías, fazendo-se carne e cumprindo a sua palavra, como está descrito em Isaías 7,14, que diz assim: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará luz a um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Emanuel. O que também foi corroborado em João 1, versículo 14, que diz assim: o Verbo se fez carne e habitou entre vós. Emanuel quer dizer Deus conosco. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Deus conosco. Jesus, então, Filho unigênito do Pai, encarnou-se como homem, mas sem pecado, e como o Paráclito do Senhor, manifesta-se novamente entre os homens para cumprir as profecias proferidas por João Batista. Realmente, por que eu disse manifesta-se novamente ao homem? Porque lá no Éden, Deus se manifestou ao homem pessoalmente. Todos os dias, Deus estava com Adão e Eva na virada da tarde. Deus estava ali manifestado diante da sua criação, que até aquele momento era perfeita, pois Deus, após tudo feito, olhou para trás e viu que tudo era bom, tudo era perfeito, não havia pecado, não havia erros, não havia nada que estivesse distanciando daquele homem que Deus havia criado, a sua imagem, a sua semelhança dele próprio, Mas agora Deus novamente encarnou-se como homem, agora encarnou-se como homem e novamente se manifestou ao homem, vivendo neste momento no meio dos mesmos, Em Isaías 40, versículo 3, Deus começa a prometer como manifestar-se em Jesus Cristo através de João Batista. Ele diz assim: vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai o ermo na vereda ao nosso Deus. Sobre o próprio Senhor, João Batista estava falando que Deus estava falando que nasceria um homem, este seria João Batista, que deveria preparar o caminho do Senhor. E mais tarde, em Isaías 53, verso 3 e 4, Isaías diz assim: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos. E como um de quem os homens escondiam o rosto era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Ali em Isaías 53, Isaías 53, diz que Jesus veio aos homens para cumprir tudo o que Deus havia prometido aos homens. Tudo o que Deus havia prometido aos homens pecadores, mas ainda assim, coroa da sua criação. Veio como cordeiro perfeito, sem mácula e pronto para o seu abate, e para de uma vez por todas pagar o preço pela salvação e pelo resgate das almas de cada filho de Deus. Em João 3,16 é assim afirmado: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A manifestação do Filho de Deus em carne veio mostrar a nós como Deus
desejava que nós fôssemos, como Deus desejava que nós nos portássemos, como Deus queria que nós entendêssemos que aquele Jesus, ele era o tipo do homem que ele havia criado em Adão antes do pecado. O homem perfeito, o homem sem máculas, sem pecados e que fazia a vontade de Deus. Jesus Cristo, como homem, ele tinha tudo aquilo, passava por tudo aquilo, passou por tudo aquilo que o homem passou. Jesus sentiu fome, Jesus sentiu medo, Jesus mostrou os seus sentimentos chorando, mostrando-se comovido com a morte dos seus. Jesus queria alimentar as pessoas, queria curar as pessoas, queria fazer o bem a todos aqueles, até mesmo aqueles que vinham sobre ele, que buscavam persegui-lo, buscavam até matar, né, a ele próprio, mas ele mostrou que a todos deveria tratar com igualdade e com amor. Não que Jesus Cristo não tenha mostrado a ira, que também é humana e muitíssimo humana, né? Isso, não tenha mostrado a sua indignação, por exemplo, com os fariseus, né? Isso, que deturpavam a palavra de Deus, que fazia com que o templo fosse usado como negócio, como empresa. Lógico, tudo isso Jesus mostrou, porque ele era humano como nós, mas a diferença dele para nós era justamente o fato dele não ter pecado, dele não ter nascido em pecado, porque só desta forma ele conseguiria cumprir a sua vontade com o Pai. E este era o objetivo de Deus quando criou o homem, criar um ser que faria a sua vontade, desce no que desce. E Jesus fez a sua vontade até a morte de cruz. Isso para nos salvar e para também assim manifestar Deus na vida do homem. Passado do isso, nós temos uma quarta manifestação também bastante importante e até o momento nos parece a última manifestação, que é a manifestação de Deus através do Espírito Santo. Antes de sua morte, ressurreição e assunção aos céus, Jesus já havia dito aos seus discípulos que, embora na sua presença por todo aquele tempo, ainda não tinham um entendimento completo de tudo que havia de vir, e que na sua ausência ele ainda lhes enviaria um outro consolador. Jesus estava dizendo a eles naquele momento que ele estaria ausente, que haveria um momento em que ele se ausentaria da presença deles para sempre, né? Que ele voltaria para o Pai, mas que ele não lhes deixaria só. Né? João 14, 16, 20 diz assim: eu rogarei ao Pai, e ele vos dará um outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, diz ele, voltarei para vós um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, em vós, e eu em vós, e vós em mim, e eu em vós. Amados, Jesus afirma aos discípulos que eles conhecem o Espírito Santo, né? Quando ele diz: mas vós o conheceis porque habita convosco. Porque o Espírito Santo é o Paráclito. Lembram que eu disse anteriormente que Jesus era o Paráclito de Deus? Quer dizer, ele era o outro igual a Deus. Neste momento, então,
Jesus enviará a eles o Paráclito, ou seja, o outro igual. O outro igual a quem? O outro igual a Jesus, que por sua vez é um com o Pai, como está escrito em João 10:30, e portanto são a mesma pessoa. Deus Pai, Jesus o Filho e o Espírito Santo. Jesus também afirma que ao dizer que estaria com eles e também conosco para sempre, seria pelo fato dele morar em nós. Ele disse assim, porque ele habita convosco e estará em vós. E isso nos mostraria que jamais seríamos abandonados, que ele não nos deixaria órfãos. Mas há algo muitíssimo importante que devemos guardar em nosso coração para que entendamos a importância de estarmos sempre e a todo momento ligados no Espírito Santo. Diz assim em João 14:26, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, este vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. O Espírito Santo de Deus é a atual e a última manifestação de Deus aos homens ainda nesta terra. A palavra de Deus diz que haverá um momento, já no tempo da tribulação, em que o Espírito Santo será tirado da terra e com ele será tirado também o povo de Deus. E esta terra virará um caos, virará uma terra sem lei, onde o inimigo, o que já aqui habita e que não faz pior, porque o Espírito Santo e o povo de Deus está presente aqui, fará agora o que quer com todos aqueles que o seguem e aqueles que também seguiam a Jesus de forma dissoluta, de qualquer jeito, tentando viver Jesus Cristo como se eles estivessem vivendo da maneira que eles quisessem, como se Jesus corroborasse aquilo que eles fizessem. Mas o Espírito Santo, quando ele foi enviado por Jesus Cristo a nós, ele o enviou para morar dentro de nós. Quando você entra numa casa, o que você faz por aquela casa? Você entra e olha e vê que, poxa, eu não gosto dessa cor. Você muda a cor da casa para que a casa fique melhor visualmente para você. Você entra num determinado cômodo e diz, poxa, não gostei daquele móvel ali. Você troca o móvel de lugar ou troca o próprio móvel por um móvel mais novo. Você troca as coisas de lugar e deixa aquela casa habitável e aquela casa de forma que você se sinta bem, se sinta confortável e tenha aquela casa como que lhe sirva para que você tenha paz, tranquilidade, para quando você chegar do seu trabalho, abrir a sua porta, sentar no seu sofá, olhar à sua volta e ver que tudo está de conformidade com aquilo no que você precisa para viver. O Espírito Santo também é assim. Quando ele habita em nós, quando ele entra dentro de nós, é Deus se manifestando dentro da nossa vida, é Deus se manifestando na nossa alma. Ele quer fazer algo diferente, ele quer transformar esta casa que você é. Ele quer transformar essa casa, essa simples casa, num templo, numa mansão digna de quem merece toda a honra e toda a glória. E para que isso aconteça, essa mansão ela precisa ser diferente, ela precisa ter outra pintura, ela precisa ter móveis novos, utensílios novos, um ar novo, uma respiração nova. Ela precisa mostrar para que ela serve. E nós hoje somos a manifestação de Deus nesta terra. Você
é a manifestação de Deus nessa terra, você precisa fazer diferença. Porque o Espírito Santo habita em você, mas você habita na terra, você habita neste mundo, e você com o Espírito Santo dentro de você, você precisa transformar a sua volta, precisa mudar tudo o que está em redor de você e fazer com que as coisas aconteçam em direção ao Pai, que para isso você nasceu. Eu costumo dizer na igreja, ou onde quer que eu vá, que eu pregue, ou que eu ensine, que nós não fomos escolhidos dentro de um saquinho, tirados e jogados na terra de qualquer forma. Vamos balançar o saquinho assim, Luiz Tamburro, olha, você vai nascer, tá? Você vai ir para a terra, vai lá, vive, faz o teu melhor. Não foi para isso que Deus nos criou. Deus olhou para todo o seu universo e ele viu o Luiz e falou assim: Luiz, é a tua vez, venha. Vou te enviar à terra e você tem uma missão específica a cumprir. O Espírito Santo, o meu Espírito, habitará em você e você vai ser um profeta às nações e vai fazer a diferença. Você vai me manifestar a quem estiver ao seu redor e mostrar a eles que eu sou o Senhor. E eu vivo, e eu transformo, e eu sou o dono da vida, eu sou o dono da morte, e eu mantenho, e eu dou, e eu tiro. Esse é o nosso Deus, que age através de nós, através do seu Espírito Santo, da sua última manifestação. E para findar esta aula, eu quero dizer a vocês: Jesus Cristo está voltando e o Espírito Santo ainda habita em nós. Mas um dia ele será retirado desta terra. Isso significa que nós também. Então, enquanto isso não acontece, mas está muito breve de acontecer, faça a diferença. Faça a diferença. Viva diferentemente daquilo que os outros homens que não conhecem a Deus vivem. E transforme tudo à sua volta. Que o Senhor Jesus possa completar, o Espírito Santo de Deus possa completar tudo aquilo que eu não fui capaz de lhes passar. E que vocês possam refletir nessas manifestações de Deus na vida do homem e possam se preparar para tudo aquilo que Deus ainda tem na sua vida. Na próxima aula falaremos sobre as manifestações pessoais ou personais ou personificadas de Deus na vida dos homens, a partir da vida dos personagens de Deus na sua palavra, na Bíblia Sagrada. Que Deus possa abençoar a todos e que os irmãos possam enviar a nós as suas dúvidas e também alguns temas que desejam que nós lhes passemos. Graça e paz. Deus os abençoe.